Basta ter de consultar a história de uma entidade para observar que uma das reclamações recorrentes é a falta de preservação da memória institucional. A OAB São Paulo tem uma comissão permanente de resgate da memória. Fábio Trombetti irá presidi-la na gestão 2016-2018. Dr. Trombetti, o senhor já esteve à frente da comissão. Quais os principais projetos o senhor traz para essa nova etapa? Nessa nova etapa, eu acredito que nós precisamos revolver um pouco do que nós fizemos, porque, na verdade, esta comissão foi criada em 2004, e eu fui o primeiro presidente durante 2 mandatos consecutivos, né, até que eu me afastei da comissão, com vistas a outros projetos que nós tivemos dentro da entidade, e agora fui reconduzido pelo Dr. Marcos da Costa. Então, algumas coisas que fizemos no passado merecem agora, nesse momento, algum destaque. Por exemplo, eu queria lembrar que nós fizemos a restauração de 9 quadros a óleo que estão na nossa casa hoje, aqui neste prédio, na nossa nova sede. Alguns deles, por exemplo, são personalidades, grandes personalidades da época, né, do direito. Por exemplo, nós temos um lá de Rui Barbosa, mas nós temos também de ex-presidentes da nossa casa. Eu acho que nós precisamos, tenho certeza que nós precisamos melhorar a preservação do acervo que já existe. Veja, todos os dias a OAB produz um sem número de documentos. É evidente que nem todos esses documentos, nem todas essas comunicações até internas, elas são de interesse imediato da história. Mas temos certeza de que em um futuro, que talvez não seja nem tão breve assim, eles poderão ser de interesse. E um dos desafios que nós temos para essa próxima gestão, que já era um projeto nosso, que foi em parte já desenvolvido, já foi estruturado, já foi refletido, já foi pensado, mas falta colocar em execução, e para colocar em execução nós vamos precisar de parcerias, nós vamos precisar de investimento da própria entidade, é digitalizar todo o nosso acervo histórico. Aquilo que realmente tiver valor histórico, nós pretenderíamos digitalizar e disponibilizar para o público em geral. Isso facilitaria o acesso, então, ao acesso à nossa história. É claro que não se pode só simplesmente digitalizar e jogar num site informações de forma atabalhoada. Nós precisamos concatenar esse esforço, colocar uma linha do tempo, que tipo de pesquisa vai ser, como vai ser e tudo mais. Nós temos um acervo iconográfico maravilhoso que precisa ser dado ao público, de várias épocas, inclusive chegando à época atual, que é a época digital, onde se faz muita fotografia, né? Então a gente passa da época dos filmes mesmo, né, que eram revelados e tudo mais, até essa época digital. Tudo isso precisa ser disponibilizado, só que de uma forma em que aquela pessoa que tiver acesso a essas informações possa obter delas não só a própria fotografia, por exemplo, se a gente pensar nisso, mas o porquê daquela fotografia, quem eram as pessoas, quem eram as personalidades, etc. Eu queria que o senhor dissesse, nos relatasse quais as dificuldades dentro desse contexto para manter o acervo histórico e cultural da instituição. Esse acervo ele já está cuidado, de uma certa forma, ele já foi identificado por nós nas gestões passadas e ele existe e está na casa. Só que nós precisamos do quê? Nós precisamos colocá-lo, reuni-lo, porque ele está meio esparso em alguns lugares, né? Então, acho que um desafio que nós temos é colocar este acervo num lugar só, sob a custódia de uma pessoa só ou de algumas pessoas que saibam cuidar dessa documentação e investir, como eu disse, para digitalizar e deixar isto disponível, não só para o público específico, que seriam os colegas advogados, os estagiários, etc., mas, inclusive, por que não, para historiadores. E penso que um projeto muito interessante que eu venho acalentando há alguns anos é que a gente possa descentralizar a nossa comissão, ou seja, multiplicar a nossa comissão pelo número de subseções. Incentivar os presidentes e diretores de subseção a terem, no seu nível local, as comissões de resgate da memória da OAB. Nós temos o nosso acervo, por exemplo, para ser conferido, inclusive, no andar térreo aqui da nossa sede, nós temos, por exemplo, um capacete, né, de 1932, de um soldado constitucionalista, que nos foi doado, que é genuíno e que está exposto aqui.
Da sede aqui da Rua Maria Paula 35. Isso. Há uma ligação muito forte entre a OAB São Paulo e a Revolução Constitucionalista de 32. Em qual ponto as duas histórias se contemplam? Nós nascemos no mesmo ano. Nós nascemos no dia 22 de janeiro de 32, portanto, há 84 anos atrás. 84 anos da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo e 84 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Mas a sua colocação tem toda a pertinência, porque nós identificamos a data, dia 22 de janeiro de 32, 84 anos atrás, portanto. Essa data ela era conhecida de alguns, óbvio, né, os mais antigos, mas ela não era conhecida do grande público. E nós identificamos essa ata, que é o primeiro livro de atas, que está custodiado aqui na Ordem, muito bem preservado, por sinal, e lá nós vemos uma ata muito simples, em que é criada a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Revolução Constitucionalista de 32, como alguns gostam de chamar, tem tudo a ver conosco. E talvez essa seja a nossa vocação histórica, não é? Por isso nós nos desenvolvemos tanto, nós temos essa vocação histórica, né? Passando pela República Velha, a República Nova, período da ditadura, que foi muito forte e intensa a nossa atividade, e até recentemente nós podemos ver o nosso envolvimento com os grandes fatos, os grandes acontecimentos da nação. Ou seja, os movimentos sociais. Exatamente. Então o senhor diria que resguardar e contar os grandes movimentos sociais é uma das atribuições da comissão? Sim, é o nosso olhar para a história do Brasil, né? O olhar daqueles que, mais do que exercer meramente um ofício, participam da segurança ou de assegurar à nação um regime republicano, um regime democrata, garantir a existência das instituições que são tão caras ao Brasil nos dias de hoje, são tão necessárias. Por isso eu penso que, se nós resgatarmos e continuarmos resgatando e preservando a nossa história, nós estaremos contribuindo para a própria história do Brasil e da nossa nação. Dr. Fábio Trombetti, muito obrigado por sua participação na Web TV OAB São Paulo. Eu que agradeço, foi um grande prazer.